Olá, boa noite. O Senado agora está começando. O presidente da CPI mista da Petrobras, senador Vital do Rego, anunciou hoje que vai entrar com um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal para ter acesso ao conteúdo das delações premiadas de Paulo Roberto Costa e de Alberto Youssef. A liberação dos depoimentos do doleiro e do ex-diretor da Petrobras já havia sido pedida e foi negada pelo ministro Teori Zavascki, relator no STF do processo que envolve autoridades com foro privilegiado. Então, logo eu tive a certeza e o conhecimento da delação premiada do Paulo Roberto, nós pedimos o compartilhamento dessas informações de ordem administrativa. E não foi possível, o ministro Teori Zavascki entendeu de forma diferente e nós estamos agora adentrando com um mandato de segurança específico, porque entendemos que é um direito líquido e certo da CPMI, por força de um dispositivo constitucional, que legitima o acesso a todas as informações em caráter investigativo. No curso da investigação, a CPI, segundo a Constituição Federal, tem direitos e deveres próprios da missão judicial. O mandado de segurança é uma ação judicial para resguardar um direito que tenha sido negado por autoridade pública. A próxima reunião da CPI mista da Petrobras está marcada para o dia 22 de outubro. Senadores e deputados devem ouvir o atual diretor de abastecimento da estatal, José Carlos Cossenza. 500 representantes de movimentos sociais vieram ao Congresso para defender uma Assembleia Constituinte exclusiva para a reforma política. Para ser feita, a consulta popular precisa ser aprovada pelos deputados e senadores. Eu acompanhei a reunião. Lideranças do movimento pela Constituinte se reuniram com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves. Elas comunicaram os resultados da campanha, que coletou mais de 7,5 milhões de assinaturas em todo o país a favor de uma Assembleia Constituinte exclusiva para a reforma política. O povo, tendo a oportunidade de receber mais informações e ser esclarecido, terá as condições de decidir sobre a necessidade de uma Constituinte exclusiva e o melhor rumo, o melhor destino para o seu país. As assinaturas coletadas pelas 450 organizações que integram a campanha não têm o poder de convocar a Constituinte. Por isso, o movimento pede apoio aos parlamentares para um projeto de decreto legislativo que convoque um plebiscito oficial. A consulta à população só pode ser feita depois de aprovada pelo Congresso. O presidente da Câmara se comprometeu em organizar e convocar uma reunião com os líderes das bancadas para que nós possamos retornar à casa e explicar a todos os líderes de bancada a proposta com mais detalhes. O senador Eduardo Suplicy também comunicou os resultados da campanha no plenário. A discussão sobre o plebiscito oficial está colocada e será o nosso próximo grande desafio. Segundo a Secretaria Nacional do Plebiscito, o deputado Henrique Eduardo Alves se comprometeu a fazer a reunião com os líderes até dezembro, antes do fim do mandato na presidência da Câmara. O grupo também pretende visitar as lideranças do Senado, caso os deputados aprovem um projeto de decreto legislativo instituindo o plebiscito. Termina nesta noite o prazo para que os 32 partidos políticos registrados na Justiça Eleitoral encaminhem a relação de filiados. As informações devem ser enviadas todos os anos nos meses de abril e outubro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, atualmente mais de 15.300.000 eleitores fazem parte de algum partido. PMDB e PT têm juntos quase 26% dos inscritos. O Partido da Causa Operária é o que tem menos, pouco mais de 2.600 eleitores filiados. No último dia 5, os brasileiros elegeram 27 parlamentares para renovar 1/3 do Senado. Os eleitos são, na maioria, homens, brancos e têm curso superior. Vamos ver o perfil dos novos senadores. Entre os eleitos, algumas caras novas. Dos 27 senadores que tomam posse no próximo ano, 9 assumem um cargo no Congresso pela primeira vez. É o caso do jornalista Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, que jamais havia concorrido a um mandato político.
Outros 10 nunca foram senadores, mas já estiveram no parlamento como deputados federais. Wellington Fagundes, do Mato Grosso, e Rose de Freitas, do Espírito Santo, são os mais experientes, cada um com 6 legislaturas na Câmara. Os 8 restantes já estiveram no Senado e 5 foram reeleitos em 2014. Álvaro Dias, do Paraná, volta para o 4º mandato na casa. Entre os senadores eleitos, a grande parte é composta de pessoas com uma experiência política significativa, né? Deputados há várias legislaturas, ex-governadores ou até ex-senadores que retornam à casa, ou seja, mantém-se essa tradição de que o Senado é composto basicamente das grandes lideranças políticas de cada estado. A média de idade dos senadores eleitos é de 58 anos. Apenas 2 deles têm menos de 40. Gladson Cameli, do Acre, tem 36 e Davi Alcolumbre, do Amapá, 37. Eles serão os mais jovens dos 81 parlamentares da próxima legislatura. As eleições também trouxeram para o Senado o parlamentar mais idoso. José Maranhão, da Paraíba, tem 81 anos. Entre os 27 senadores eleitos, são 22 homens e apenas 5 mulheres. Quanto à cor, 22 candidatos se declararam brancos à Justiça Eleitoral. Os outros 5 são pardos. Para o Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, negros, mulheres, índios e jovens são subrepresentados no Senado. Se a gente tem hoje um Brasil com metade da população mulheres, metade da população é jovem e mais da metade é de pretos e pardos, por que o Senado reflete o extremo oposto disso? É uma questão para reflexão da sociedade em geral e para os próprios senadores. Dos novos senadores, 22 têm nível superior completo. São 5 advogados, 4 administradores, 3 jornalistas, 2 economistas, engenheiros, médicos. Tem também veterinário, historiador, pedagogo e um psicólogo. E mais, um empresário, gráfico, comerciante, radialista e um ex-jogador de futebol, o deputado federal Romário. De acordo com o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o perfil da nova bancada torna o Senado mais conservador. O Senado também, do ponto de vista ideológico, ele ficou mais pró-mercado, como a Câmara ficou. Então, por exemplo, você tem ali uma renovação em que Suplicy e o Inácio Arruda não estarão na próxima legislatura, né, que são 2 quadros que historicamente atuavam alinhados, por exemplo, com os trabalhadores, que não farão parte da nova legislatura e não virá ninguém à altura para substituí-lo. O Tribunal Superior Eleitoral divulga na internet o limite de gastos dos candidatos. Quanto dinheiro cada um deles afirma que usaria nas eleições. Juntos, os 27 senadores declararam 291 milhões e 750 mil reais. Segundo esse critério, a campanha mais barata foi de Teomário Mota, de Roraima, R$1 milhão. A mais cara foi de José Serra, de São Paulo, R$30 milhões. Os custos da campanha, eles continuam crescendo, eles continuam bastante elevados. Então isso é uma coisa que o Congresso Nacional vai ter que, sem dúvida nenhuma, discutir, até por imposição do próprio Supremo Tribunal Federal, que está prestes a declarar o financiamento privado inconstitucional. O julgamento sobre as doações de empresas para as campanhas eleitorais foi suspenso no STF depois que 7 ministros votaram, a maioria contra o financiamento privado. É que o ministro Gilmar Mendes pediu vistas do processo e não há prazo para que a ação volte à pauta da Corte. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação e nesta quarta-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.